Gilson, eu não consigo fazer nada, não consigo trabalhar direito, não consigo focar na academia, não consigo dormir direito, eu fico o dia inteiro pensando no meu ex, pensando no que ele pode estar fazendo, pensando no que fim levou, se está pensando em mim, e são pensamentos que ficam invadindo a minha mente o dia inteiro, eu não sei o que fazer, não consigo lidar com isso. O que eu faço? Está passando por isso? Se identifica com essa situação? Então fica aqui nesse vídeo que hoje eu vou te ajudar a lidar com esses pensamentos intrusivos, pensamentos obsessivos, que são os pensamentos que a gente não controla, que vem, que inunda a gente e a gente não consegue controlar esses pensamentos. Então hoje eu vou te ensinar 3 formas de você lidar com esse tipo de pensamento. Mas eu já quero deixar aqui alinhado contigo o seguinte, gente, isso não é fenômeno, tá? Tem muitas pessoas que me procuram, às vezes me pedem ajuda, falam disso. O que é que eu faço e querem receita mágica, uma pílula que vai tomar e tudo vai mudar? Não, gente. A mudança, a superação do término é um processo que ele pode até acontecer de forma muito mais rápida, muito mais lenta, dependendo da forma que você lida com esse processo. Se você tem uma ajuda, se você não tem ajuda, sua experiência prévia, sua maturidade prévia ou a falta dela, enfim, mas não existe uma técnica, uma ferramenta que vai tornar esse processo fácil. Não, isso não vai, tá? Então eu já te adianto aqui que eu vou te ensinar são coisas que você provavelmente vai ter dificuldade no começo. Talvez você pense, não está resolvendo, mas não é para resolver também de uma vez só. Isso é um treino, onde você vai desenvolver habilidades, tá? Então, como toda habilidade a se desenvolver, isso não é de um dia para o outro. Você vai aprendendo, vai fortalecendo, vai consolidando essa habilidade, tá bom? Então, se você não me conhece, meu nome é Gilson Venâncio, eu sou especialista em ajudar pessoas que saíram do relacionamento a entender esse processo, superarem um término e terem paz e confiança para seguir em frente. Já ajudei mais de 500 pessoas até o momento aqui da gravação do vídeo, e se você quiser uma ajuda profissional, especializada, com um especialista na área para superar o fim do relacionamento, eu vou deixar aqui no primeiro comentário e na descrição do vídeo um link que você vai clicar e vai ser direcionado diretamente para o meu WhatsApp, onde eu pessoalmente vou te responder e te falar como funciona o meu acompanhamento, que é exclusivamente feito de forma online. Mas vamos lá então, se você já está inscrito no canal, já conhece o canal, já deixa aquele seu joinha lá, seu like de confiança no conteúdo. E se você não conhece meu conteúdo ainda no meu canal, espera um pouquinho, não precisa se inscrever agora, espera, consome o conteúdo. Se você gostar lá no final, aí sim se inscreve, curte, ativa o sino e faz aquele negócio tudo lá, tá bom? Mas vamos lá. Então, para início de conversa, como eu sempre faço, eu vou trazer um exemplo para vocês prático, para poder ilustrar melhor, ficar mais didático. Mas a primeira dica, a primeira técnica que eu vou ensinar para vocês, já de cara, é aceita os pensamentos. Porque o que mais acontece são pessoas que negam os pensamentos, que querem evitar. Isso é um comportamento de proteção, de defesa. Por quê? A partir do momento que você pensa em algo, isso te faz sofrer, é natural que a pessoa não queira pensar. Porque se eu não pensar, eu não sofro. É o que ela acredita, mas na verdade não. Se você não pensar, você não entende. Então, e outra coisa, é aceitar sem julgamento, tá? Às vezes a pessoa não quer pensar nisso porque ela não aceita que ela está pensando coisas que podem parecer feias demais ou moralmente desaprováveis. Por exemplo, uma vez uma pessoa falou assim, Gilson, a verdade, vou falar a verdade nua e crua para você, é que eu quero que ele sofra por mim. Eu queria que ele continuasse sofrendo por mim. Eu falei, maravilhoso você entender isso, você aceitar isso. Porque aceitar não significa concordar. Entende? Eu quero que ele sofra por mim, então vamos lá, tá, entendi que é isso que eu quero, mas se eu quero que alguém sofra por mim, tá havendo um desajuste aí, tá havendo alguma coisa que a gente precisa trabalhar, mas eu só consigo trabalhar se eu entender qual é a questão de fato, o que é que está acontecendo na minha mente, o que eu estou pensando, quais são os meus desejos, quais são os meus medos. Então aceita sem julgamento, sem fazer julgamento moral, isso eu não poderia estar pensando isso é feio, aceita o pensamento da forma que ele vier. E trazendo um caso, por exemplo, caso recente, o cliente falou assim, eu tô pensando na minha ex e está me gerando muita ansiedade, não estou conseguindo focar no trabalho, não estou conseguindo produzir, performar no trabalho, porque eu estou pensando nela. Eu falei, tá bom, e o que você está pensando exatamente? Então, o que eu fiz com ele? Coloquei ele para refletir
e pensar sobre quais pensamentos específicos, o que exatamente ele estava pensando e o que estava sentindo. E ele falou, olha, o que eu estou pensando é o seguinte, depois de utilizar algumas ferramentas investigativas com ele, ele falou, cara, o que eu estou com medo mesmo, o que eu penso mesmo, o pensamento é o seguinte, eu penso nela indo para uma balada, indo para um local e um cara olhando para ela e ela dando confiança, ela correspondendo à investida do cara. E eu falei, tá bom, o que pode acontecer se isso for uma verdade? Ele falou, cara, aí ela pode ficar com o cara. Eu falei, beleza, se ela ficar com o cara? Não sei. Ficar com o cara, pode ser que eles namorem, pode ser que não gere nada e pode ser, aí aqui ó, pode ser que ela nunca mais sofra por mim, que ela me esqueça, que ela não pense mais em mim. Opa, então nós identificamos qual era o pensamento, qual era a dor que estava ali de fato. Que a questão não era ela dar moral pro cara. Na verdade, isso também rolava uma possessividade ali, de pô, a minha mulher, a minha ex, tá dando moral pra alguém, o cara pode ficar com ela, então, assim, o cara lá que não sei nem quer, tá beijando a minha mulher, que já não é mais mulher, e nem era mulher, era uma namorada, e agora não é mais namorada. Então tinha a questão da posse também, a questão da perda, mas o pensamento que mais machucava ele ela pode parar de pensar em mim. Ela pode me esquecer. Então, ser esquecido era o que mais o machucava. Mas tem ferramentas que a gente foi utilizando para poder ir aprofundando esses pensamentos. Mas o resultado que ele chegou foi, meu medo é ela me esquecer. Então, a gente pôde lidar com isso. O medo de ser esquecido, elaborar esse medo de ser esquecido. Então, por que eu estou te falando isso? Às vezes, a gente começa a sofrer por um pensamento e a gente não sabe nem de verdade pelo que a gente está sofrendo. Por quê? Quando o pensamento vem, qual é o comportamento que a gente tem naturalmente ali, de bate-pronto, como uma forma de defesa? Eu não quero pensar nisso. Então cria-se um medo muito grande sobre aquele pensamento. Vem o pensamento, um medo de caramba, algo pode acontecer. E quando você para perguntar, tá, o que pode? Às vezes a pessoa se dá conta de que ela nem sabe do que ela está com medo. Porque ela simplesmente fica repreendendo, fica travando, não quer pensar, um processo de evitação do pensamento. Mas se você não pensa, se você não aceita aquilo, você não reflete sobre aquilo, você nunca vai entender o que está te gerando medo, do que você está fugindo. Eu gosto muito de trazer um exemplo de atendimento, não sei se você já assistiu esse filme, mas tem um filme do Gato de Botas. O episódio é o Gato de Botas e Los Tres Diablos, que ele é recrutado para poder recuperar a joia de uma rainha que foi roubada e tem 3 capangas desse bandido que estão lá numa cela de ultra segurança. Então ele vai andando no corredor e chega lá em uma cena que tem uma porta e uma outra porta, a porta que desce, um negócio em chamas, é um monte de porta, um monte de cadeado, corrente. Aí abrem tudo e jogam ele lá dentro. Quando jogam ele lá dentro e trancam tudo de novo, ele olha para trás e vê uma sombra absurda, como se fosse um dragão de 3 cabeças, uma figura enorme. Ele olha aquilo, meu Deus do céu, ele fica assustado, fica com medo. Aí ele vai tentando sair, não consegue, tenta sair, não consegue, aquele medo absurdo, até que ele olha para baixo. Ele olha para o que está projetando aquela sombra e vê 3 gatos lindos, bonitos, que tem o seu perigo, mas até fazem por influência, mas enfim, não estamos aqui para falar do Gato de Botas. Mas o que eu quero dizer com isso? Ele olha para os gatos e vê, caramba, que diferença desses 3 gatinhos bonitinhos que eu estou vendo para aquilo que eu via projetado na parede. Então é muito comum acontecer em atendimento, a pessoa fala, caramba, cara, eu achava que o negócio era gravíssimo, que eu ia não sei o quê, e não tem nada a ver. Como esse cara, por exemplo, como esse cliente, a gente começou a trabalhar, ele viu, caramba, eu estava com medo de uma coisa que não tem por que ter medo, já não faz mais sentido. Mas por que ele fez isso? Porque ele aceitou o pensamento, a gente questionou esse pensamento, e aí ele pode entender. Então aceita o pensamento que está vindo e aceita o que for, sem se julgar. E principalmente, o pensamento às vezes poxa, tô com medo da pessoa sofrer, parar de sofrer por mim, eu quero que ela sofra por mim. Aí começa a se julgar. Porque você não pode querer que o outro sofra por você, que é um pensamento muito feio, um pensamento muito nojento. Eu já falei em outro vídeo aqui, a gente precisa aceitar a nossa sujeira interna, nosso lixo interno, nossos pensamentos mais maquiavélicos às vezes, mais narcisistas que a gente tem, a gente precisa aceitar isso. E aceitar não é
concordar com ele, mas entender, sim, eu quero sim que o outro sofra por mim. Beleza, se eu quero que o outro sofra por mim, o que está me levando a desejar que o outro sofra por mim? Então você começa a fazer perguntas para isso que você está sentindo, buscando um entendimento de qual é o meu medo de verdade nisso aqui, de que forma isso está me afetando de fato, o que pode acontecer com isso. Então aceita que o pensamento venha e conversa com esses pensamentos. Só sem julgamento, sem se julgar. Só que vai ter momentos que você está em condições que você não dá para você ficar fazendo isso. Imagina você está no trabalho, precisando concentrar no trabalho, focar, e você não consegue ficar pensando naquilo o tempo inteiro. Aí existe uma questão que é, aprenda a... Você não controla se o pensamento vem, mas você consegue controlar se você vai continuar dando vazão a esses pensamentos ou não. Então vai ter momentos que na vida real você não vai ter condições de fazer o que eu falei agora, de ficar refletindo sobre o pensamento e por quê, e que não sei o quê, ficar divagando, ficar nos seus devaneios. Você está trabalhando, você precisa produzir, você tem que... Não, você não pode agora. Então o que você faz? Aprende a neutralizar os pensamentos. Como assim? Quando vier um pensamento que você não quer pensar, ou que não é adequado naquele momento, você trava ele. O que você faz? Você muda de foco. Opa, não quero pensar nisso. Não quero pensar nisso agora, que não é o momento. E muda de foco. Se você puder, canta, ou faz um cálculo matemático, ou pensa numa outra coisa, qualquer coisa que desvie o seu pensamento e que principalmente quando envolve algum raciocínio. Por exemplo, pensa num cálculo de multiplicação. No meu caso, como eu sou péssimo em matemática, em exatas, qualquer conta de diminuir já ajudaria. Então, se eu estou pensando numa coisa que eu não quero pensar, eu penso, quanto é 17 menos 8? Cara, pra mim é uma... Você pode achar que é brincadeira, mas você tem que fazer um cálculo muito grande para lembrar de pensar em quanto é 17 menos 8. Eu sou péssimo em continhas, eu sou péssimo em diminuir, sou péssimo em dividir. Sou bom em somar com as pessoas, sou bom em multiplicar conhecimento, mas para diminuir e dividir eu sou péssimo. Então pense em coisas que desviem e que recrutem o seu raciocínio, que recrutem o seu foco, que você precise pensar. Então você vai conseguir desviar aquele pensamento. Gilson, mas ele vem de novo. Faz de novo. Aí que entra o que eu te falei. Que você precisa treinar essa habilidade de você mudar de foco. Então se vier de novo, não, agora não. Já falei que não. Muda o foco. Vai ficar insistindo. E quanto mais você faz isso, quanto mais você exercita isso, mais você vai adquirindo essa habilidade de conseguir neutralizar os pensamentos. Você não vai pedir que eles venham, mas você pode impedir que eles vão se tomando forma, tomando cada vez mais emocional e até chegando a influenciar os seus comportamentos. E aí uma terceira coisa eleja momentos do dia em que você vai simplesmente se permitir talvez sofrer, sentir a dor de verdade. Então vai ter momentos que você pode estar em casa à noite, pensar, pô, agora é o momento. Vai bater a bad, eu vou simplesmente sentir a bad. Vou deixar ela vir, vou deixar entrar, vou entender isso, se tiver que chorar, eu vou chorar, mas eu vou me permitir sentir. Por quê? Eu falei no vídeo anterior sobre luto ausente, tá? Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui ou aqui, onde vai estar aparecendo para você, mas é falando sobre quando a pessoa não vive o luto, eu falei das implicações disso. Então, recomendo que você assista porque vai te ajudar também, tá? Mas você precisa, então, não adianta você não pensar e também não adianta você querer não sentir, mas tudo tem o seu momento, tá? Então, elege momentos onde você vai se permitir sentir, deixar vir, bater a bad mesmo, chorar e sentir esse luto de verdade. Eleja momentos onde você vai pensar, agora que eu quero pensar sobre os meus pensamentos, quero conversar com esse pensamento, qual é o medo que eu tô, por que eu estou querendo isso, por que eu estou pensando isso, o que está me gerando esse desejo que eu tenho aqui, bom ou ruim, não interessa, mas o que está me pensando, eu quero entender isso. E os momentos onde você simplesmente vai pensar, olha, agora que não é o momento, eu preciso mudar meu foco, e você vai treinar a mudança de foco, a mudança de pensamento, isso vai te ajudar. Uma coisa que vai te ajudar muito também no seu autoconhecimento corporal, para você poder entender o que você está pensando, estar presente, estar realmente presente, você exercitar a meditação, a respiração. Então, eu recomendo demais que você pratique a meditação, a respiração. Você simplesmente acordar e começar a respirar profundamente 10 vezes, ó.
Se você fizer isso 10 vezes, naturalmente você vai relaxar, tá? Inclusive nesse mesmo momento de pensamento que vem intrusivo, você gera ansiedade. Isso vai te ajudar também a relaxar um pouco, a não ser tão emocionalmente contaminada com esse pensamento. Gente, não tem jeito, não tem pra onde correr. Se você respirar profundamente 5 vezes, 6 vezes, até você se sentir melhor, respirei uma aqui, já mudou meu estado aqui. Não tem como você ficar ansiosa nesse estado todo por causa dos pensamentos. Você vai dar uma relaxada, tá? Então pratica isso, pratica a respiração ao você acordar. Se você quiser, você pode buscar meditações guiadas também, que ajudam muito ao você estar no momento mais presente. Quando isso acontece, você consegue identificar mais rápido quando os pensamentos vêm. Porque qual o problema? As pessoas geralmente não estão conscientes de si, cientes de si, então o pensamento vem, inunda, contamina emocionalmente, a pessoa não está nem se ligando que isso está acontecendo. Então, quanto mais autoconhecimento você tiver, quanto mais presente você tiver, quando o pensamento começar a surgir, você deve identificar. Opa, para! E quanto mais rápido, mais cedo você consegue identificar, muito mais fácil é para você também poder neutralizar esses pensamentos. E por quê? Porque o pensamento, quando vem, ele é só um pensamento. Mas quando você não percebe e você vai dando vazão, ele vai te contaminando também emocionalmente. E aí vai ficando mais difícil. Agora, se você não estava inscrito no canal e gostou desse vídeo, agora sim, dá o seu joinha no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e compartilha, gente, me ajuda, compartilha com quem está precisando desse conteúdo, quem saiu do relacionamento, está na bad agora, ou para quem sofre com os pensamentos intrusivos, tá? Lembrando que essas técnicas aqui não anulam, não substituem um acompanhamento profissional, tá? É muito importante você ter acompanhamento profissional para entender as peculiaridades, as individualidades do seu caso, coisas que só você está passando, da forma que só você está passando. Então, se você quer também ter uma ajuda profissional especializada nisso, vou deixar aqui, lembrando você, na descrição do vídeo, no primeiro comentário, o meu WhatsApp, para você conhecer um pouco mais sobre a minha abordagem, sobre o meu acompanhamento, para te ajudar nesse processo, tá bom? A gente se fala. Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe.